Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Projeto Educa Balsas. Hoje é dia de falarmos sobre quadriláteros. Essa aula ela é voltada para os alunos do 8º ano. A unidade temática a ser trabalhada vai ser geometria e como habilidade nós vamos desenvolver a capacidade de demonstrar as propriedades dos quadriláteros por meio da identificação de congruência de triângulos. Nós vamos aprender a decompor os quadriláteros em triângulos e utilizar as propriedades dos triângulos para deduzir propriedades geométricas em quadriláteros básicos como quadrado, retângulos, paralelogramos, trapézios e losangos. Vamos para um conceito um pouquinho mais formal sobre quadriláteros, certo? Antes de entrarmos aí na questão da noção mais intuitiva. Vamos lá. Sejam A, B, C e D, 4 pontos, definidos esses pontos no plano. Vamos entender o plano aqui como sendo o quadro, certo? E vamos marcar esses 4 pontos aqui, ó. Pontinho A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto C, certo? Beleza. Então vamos lá. Todos distintos, o que ele quer dizer com isso? Que são pontos diferentes, certo? Ó, ponto A é diferente no espaço da posição em que está o ponto B, ponto D e o ponto C, certo? Distintos. E 3 não colineares, tá? Por exemplo, o que necessariamente quer se dizer com não ser colinear? Não ser colinear é não estar na mesma linha, certo? Não colinear não está na mesma linha. Então aqui, ó, por exemplo, se eu pego esse A como referência, esse ponto A como referência, ele vai estar na mesma linha do D, né? No entanto, tomando A, eu vou ter sempre 3 não colineares. Ou seja, ó, se eu isolo A, eu vou ter sempre o B, o C e o D não colinear. Então, ó, a gente já começou a construir o quadrilátero, certo? Já definir esses 4 pontos no espaço. E esses 4 pontos são distintos, sendo que 3 deles sempre vão ser não colineares, ou seja, não vão estar na mesma linha. Beleza, vamos continuar. Se os segmentos AB, ó, segmento AB, ó, a distância de A para B, essa partezinha, essa linha reta aqui preta, certo? BC, CD e DA interceptam apenas nas extremidades, ou seja, eles vão se cruzar só nos extremos. Olha aqui, ó, esses segmentos interceptam esse AB, ou AD intercepta o AB só no extremo, só em um pontinho lá no final, certo? Do mesmo jeito o AD com o DC, não é isso? Ó, toca bem aqui no pontinho no extremo, certo? E do mesmo jeito o BC com o AB só se toca nos extremos. Isso que ele está querendo dizer aqui. A reunião desses 4 segmentos é o quadrilátero, certo? Essa é a definição formal. Como é que a gente vai entender o quadrilátero de outro modo? Modo, sei lá, mais prático, né? Mais intuitivo. Você pode associar o quadrilátero a um polígono, não é isso? Um polígono com 4 lados, né? Como já vimos em outras aulas aí, polígono, né? Essa forma geométrica, né? Em que todos os lados sempre são linhas retas, não é isso? Então, um polígono que ele tem 4 lados, ele é dito quadrilátero, certo? Aí, aqui, temos 2 casos aqui, ó, de quadriláteros. Tem um quadrilátero convexo e um não convexo. Como diferenciar se olhar o quadrilátero, esse aqui é convexo, esse aqui é não convexo? Você vai analisar o seguinte, tem um jeito bem prático. Você marca 2 pontinhos em qualquer lugar no interior desse polígono, certo? Então, vamos marcar um pontinho aqui e outro aqui. E você liga, tá? Bora ligar esses 2 pontinhos. Se esse segmento ficar no interior da forma geométrica, no caso aqui do quadrilátero, então se trata de um polígono convexo. Então, posso dizer que esse quadrilátero aqui, ó, ele é convexo, certo? No entanto, nem sempre isso vai acontecer. Por convexo, em qualquer lugar que você coloque esse ponto e ligue, sempre esse segmento, essa linha, vai ficar no interior do quadrilátero. Ó, não importa, ó, pode botar em qualquer lugar, ó, ligou, ó, sempre vai ficar dentro. Ó. Se pegar aqui e ligar, ó,
sempre vai ficar dentro do quadrilátero. Já para o não convexo, olha o que acontece. Tem alguns pontos, ó, se eu marcar um pontinho aqui, ó, e marcar outro aqui, for ligar, olha o que acontece, ó, o segmento ele passa pela essa parte externa do quadrilátero. Se você observar, o quadrilátero ele tem esse contorno aqui, ele vem A, B, C, D, A, certo? Então, ó, se ligou esses dois pontinhos, ele vai passar pelo lado externo. Então, eu digo que esse quadrilátero, ele é não convexo, tá? Não convexo. Tranquilo aqui? Então, resumindo, quadrilátero é um polígono que tem 4 lados. Essa é a definição mais simples, né? Aqui a gente colocou outros elementos para que eventualmente vá surgindo uma questão, se referindo a esses termos um pouquinho mais, digamos, formais, né? Você saiba do que se trata, né? Distinto, algo é distinto, é diferente, certo? Não colinear é porque ele quer dizer o quê? Que não está na mesma linha, beleza? Bem, vamos agora para algumas propriedades aqui dos trapézios, certo? Para qualquer trapézio ABCD, como é o caso aqui que a gente já mostrou, né, anteriormente, o que caracteriza necessariamente o trapézio, aliás, um quadrilátero, né, nós vamos entrar especificamente agora num tipo de quadrilátero, que é o trapézio, tá? Então, vamos lá, a princípio, vamos descrever o trapézio, certo? Porque aqui de cara a gente já consegue caracterizar ele como quadrilátero, não é isso? Polígono com 4 lados, certo? E o que faz esse quadrilátero ser um trapézio? Você vai observar aqui para as bases, tá? Eu vou ter aqui uma base AB e vou ter essa base DC. Essas duas bases, elas vão estar em paralelo, tá? Uma vai ser paralela à outra. O que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte, ó, que a distância entre essas duas bases sempre vai ser a mesma, elas nunca vão se cruzar. Se você tivesse como passar uma reta sobre esse segmento AB, uma reta, uma linha reta aqui, direto, e outra aqui, ó, sobre DC, essas duas retas nunca iam se encontrar. Então, isso significa dizer o quê? Que esse lado AD é paralelo a BC. Visto que aqui se trata de um quadrilátero, esse tipo de quadrilátero é chamado de trapézio, tá? Trapézio, beleza. Então, o que nós vamos fazer agora é analisar algumas propriedades do trapézio, algumas características especiais que o trapézio tem, certo? Vamos lá. Então, para todo trapézio, os ângulos, aqui, esses dois ângulos aqui, ó, eles vão sempre somar 180 graus, tá? Então, ó, se você pegar esse ângulo A e somar com a medida do ângulo D, o valor vai dar sempre 180, tá? Então, o que eu tenho aqui? O ângulo A mais esse ângulo, ângulo D, né? Ângulo D vai ser igual a 180 graus. Do mesmo modo, o ângulo B com o ângulo C vai formar 180 graus também, tá? O ângulo B mais o ângulo C vão formar 180 graus. Essa informação, essa propriedade vai ser muito útil durante a resolução dos exercícios, tá? Porque vamos lá, vamos analisar só a seguinte situação. Digamos o seguinte, eu tenho esse trapézio, o valor desse ângulo aqui eu já saiba. Eu digo, esse ângulo é de 100 graus, esse ângulo A. Como a soma de A com D dá 180, então eu já posso afirmar com toda precisão que o D vale 80. Porque se o A é 100, para 180 só falta 80, não é isso? Beleza. Do mesmo modo, lá no outro lado, ó, vamos supor, lá no exercício já apresenta que o ângulo B mede 60. Se o ângulo B mede 60 e eu sei que a soma de B com C dá 180, significa dizer o quê? Que C é 120. Não é isso? 120 com 60 é 180, certo? Beleza. Então, vamos analisar outra situação agora aqui, tá? Para o trapézio isósceles, tá? A gente já viu que o trapézio, né? Ele possui duas bases paralelas, né? Isso que caracteriza o trapézio, né? Esse quadrilátero de duas bases paralelas, certo? E, vamos lá. Aí o que acontece aqui, ó?
E as outras duas não paralelas, tá? Esqueci de mencionar isso aí, tá? São duas paralelas e outras duas não paralelas, porque aí nós vamos ver mais na frente que também tem outros quadriláteros que possuem duas bases paralelas, certo? Então, para diferenciar aí, então nós vamos admitir o seguinte: o trapézio ele vai ter duas bases paralelas e outras duas não vão ser paralelas. Olha, imagine você seguindo aqui, ó, em linha reta, eles vão se encontrar no ponto futuro, não é isso? Então, não são paralelas, tudo bem. Então, vamos lá. Então, o trapézio isósceles, ele é dito isósceles porque ele vai ter dois lados iguais. Então, se o trapézio possui dois lados iguais, então ele é dito isósceles. Então, para o trapézio isósceles, tem algumas características especiais também, que necessariamente aqui tem a ver com os ângulos e com suas diagonais. Por exemplo, os ângulos da base de um trapézio isósceles, eles têm a mesma medida. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, da base maior, com esse ângulo aqui da base maior também, eles têm a mesma medida, tá? Por exemplo, digamos que aqui seja 60 graus, certo? 60 graus. Então, significa dizer, como o trapézio é isósceles, ou seja, que ele tem essas duas medidas aqui, ó, de mesmo valor, esse outro lado é 60 também, tá? Esse aqui é 60 e o trapézio é isósceles, tá? Veja bem, só serve para o isósceles, essas duas medidas são iguais. Agora, nós vamos, a gente vai acrescentar essa outra informação, olha como vai ser útil agora, ó. Vamos lá, ó, esses dois são iguais e eu já sei que esses dois ângulos aqui, eles são suplementares, ó, outra palavrinha nova entrando aí, suplementar. O que significa suplementar? A soma dá 180 graus, certo? Então esses dois são suplementares. Significa dizer o quê? Se eu somar esse com esse outro ângulo aqui A, tem que dar 180 graus. Então vamos lá, se um é 60, esse aqui vai ser obrigatoriamente 120 graus, não é isso? Então vamos lá, aqui é 120 graus. Beleza, então 60, aqui é 120 graus. Então, para qualquer trapézio, a soma dos ângulos internos do trapézio tem que formar 360 graus, certo? Ó, 120 com 60, 180, do mesmo jeito do outro lado, 180 com 180 dá os 360, certo? Beleza. Então, vamos lá. Então, já vimos aqui o que se refere a ângulos e as diagonais de um trapézio isósceles, como são. O que de mais nada, o que é a diagonal, né? A diagonal é o segmento que une dois vértices não consecutivos aqui da figura, né? Esse vértice é esse pontinho de encontro aqui dos dois segmentos, ó. Aqui eu tenho quantos, ó? 4 vértices, não é isso? Então, se eu uno dois vértices que não estão lado a lado, que não são consecutivos, certo? Eu tenho a diagonal, por exemplo, ó. Aqui eu tenho a diagonal DA, ó. Vamos traçar ela aqui, ó, DA. E vou ter a diagonal CA. Aí tem uma curiosidade aqui para o trapézio. As diagonais dele sempre vão ter a mesma medida, tá? Então, a medida da diagonal AC vai ser a mesma medida da diagonal DB. Então, é outra informação útil aí dentro dos problemas que nós vamos ver mais na frente, tá? Principalmente na aula interativa, certo? Então, tem ó, a diagonal DB, tem a mesma medida de AC, os ângulos das bases são iguais para o trapézio isósceles e em um trapézio qualquer, a soma desses dois ângulos, né, isso, de uma base a outra consecutiva, ela vai ser sempre 180 graus, ou seja, esses dois ângulos são suplementares, certo? Bem, agora vamos ver outro quadrilátero, o paralelogramo, tá? Então, para que a gente possa compreender como necessariamente, o que caracteriza o paralelogramo, vamos aqui para algumas propriedades que ele possui, tá? Então, em primeiro lugar, em todo paralelogramo, dois ângulos opostos, quaisquer, são congruentes. O que significa dizer isso? Vamos marcar todos os ângulos aqui desse quadrilátero, não é isso? O paralelogramo é um tipo de quadrilátero, certo? Ó, polígono, não é isso? De 4 lados, certo? Então, vamos lá. Vamos dizer que o paralelogramo AB
CD, certo? O que ele quer dizer necessariamente aqui? Em todo paralelogramo, dois ângulos opostos quaisquer são congruentes. Quer dizer o seguinte, ó, que esse ângulo aqui, ele vai ter a mesma medida do ângulo C. Por quê? Porque eles são ângulos opostos, certo? E esse ângulo D vai ter a mesma medida que o ângulo B, porque eles são opostos. E isso é válido para qualquer paralelogramo. Então, se quer identificar se a figura se trata de um paralelogramo, se esse quadrilátero se trata de um paralelogramo, isso é uma das primeiras coisas que você vai observar, se os ângulos opostos têm a mesma medida. E também isso aí vai ser útil, muitas vezes durante uma situação, sei lá, você quer definir o valor de um ângulo em si, né? Por exemplo, você sabe que esse ângulo aqui, digamos que seja 110 graus, né? Você pode afirmar que esse aqui é 110 também, se você já sabe que se trata de um paralelogramo, certo? Já sabemos que se trata de um paralelogramo, então posso falar com toda segurança que esses dois ângulos têm a mesma medida, do mesmo jeito o ângulo B e D, tá? Outra propriedade, ó, aqui já é só reforçando a mesma, tá? Todo quadrilátero convexo tem ângulos opostos congruentes e paralelos, tá? E lados, aliás, ângulos opostos congruentes é um paralelogramo, certo? Então vamos lá, vamos para outra aqui, ó. Todo quadrilátero convexo que tem lados opostos congruentes é um paralelogramo. O que quer dizer, né? Congruente mesmo, mesma medida, né? Então, se ele tem lados opostos, olha aqui, esse lado BC é oposto a DA. De mesma medida, ó, DA igual a DC. Então, se trata necessariamente de um paralelogramo. Outra maneira de identificar o paralelogramo. Você vai observar se os lados opostos têm a mesma medida. Tem a mesma medida? É um paralelogramo, certo? Então, vamos lá. Já vimos aqui pelos ângulos, né? Pelos lados, vamos ver outra característica. Todo quadrilátero convexo em que as diagonais interceptam-se nos respectivos pontos médios, se trata de um paralelogramo. Vamos traçar as duas diagonais aqui, ó, tá? O que ele quer dizer com isso? Eu tenho a diagonal aqui, ó, DB, certo? E a diagonal AC. O ponto em que elas se cruzam é o ponto de interceptação, né? Elas se interceptam nesse ponto. O que essa propriedade diz necessariamente é o seguinte: se esse ponto de encontro das duas diagonais é o ponto médio, ou seja, é o ponto que divide a diagonal no meio, então é porque esse quadrilátero se trata de um paralelogramo, tá? Então, se o ponto de encontro é o ponto bem no meio certinho, ó, desse segmento AC, que é a diagonal, e está bem no meio certinho aqui, ó, dessa diagonal DB, então é porque isso é um paralelogramo, tá? É outra maneira de você identificar se o quadrilátero se trata de um paralelogramo, certo? E também vai ser útil em determinadas situações, e muitas vezes você quer definir o tamanho da diagonal, uma coisa assim do tipo, né? Essa informação vai ser bastante útil, tá? Então vamos lá. Continuando aqui, já vimos aqui, ó, quanto aos ângulos, quanto aos lados, quanto às diagonais, vamos ver mais uma característica. Todo quadrilátero convexo que tem dois lados paralelos e congruentes é um paralelogramo. Aqui isso é reforçando essa primeira, tá? Porque a primeira ela fala necessariamente só da congruência dos lados, não é isso? Dos lados opostos. E aqui já acrescento outro elemento, esses lados serem paralelos, tá? Então, eu tenho lados paralelos, não é isso? AB, DC, BC é paralelo com DA, e esses lados, eles são congruentes, esses lados opostos. Então, logicamente, se trata de um paralelogramo. Bem, dando continuidade, vamos ver agora as propriedades do retângulo, losango e do quadrado, certo? Vamos por parte aqui, tá? Todos esses três quadriláteros, eles são espécies aí de paralelogramos, né? Como vimos aí, as propriedades dos paralelogramos, quanto à questão dos lados, os lados opostos são congruentes, é isso, mesma medida. Todo paralelogramo ele tem o quê? Lados opostos congruentes também, não é isso? E o que mais? E
tem sempre dois lados paralelos, não é isso? Vão ter sempre dois pares de lados paralelos, beleza? Tudo bem, então isso para qualquer um desses três quadriláteros se enquadra. Então, o retângulo, ele é também um paralelogramo, o losango, ele é também um paralelogramo e o quadrado também é um paralelogramo, tá? Então, vou botar um nominho aqui, né? Retângulo. Esse aqui é o losango. E esse aqui é o quadrado. Certo? Três tipos de paralelogramo. Então, vamos lá. Vamos começar pelo retângulo, certo? Em todo retângulo, as diagonais são congruentes. O que significa dizer isso? Que as diagonais do retângulo têm a mesma medida, tá? Aí diz, professor, mas lá no paralelogramo é a mesma coisa, então tem como ser mais específico para o retângulo? Tem como ser mais específico. Porque o retângulo, diferentemente dos outros, porque o paralelogramo são vários, não é isso? Ele ainda tem uma característica que deixa ele mais diferenciado dos outros paralelogramos, que é o fato de só ter ângulos de 90 graus, tá? Os quatro ângulos aqui do retângulo são todos de 90, tá? Então esse ângulo é 90, esse é 90, esse é 90, esse é 90. Esse quadrinho com um pontinho no canto indica que é 90 graus, tá? Aí o que acontece? E o que ainda eu posso ainda analisar para ter a certeza que se trata de um retângulo? A medida dos lados. O retângulo, por exemplo, esses dois lados aqui, ó, eles vão ter sempre a mesma medida, não é isso? Ó? No caso AB e DC. E esses outros dois lados aqui vão ter sempre a mesma medida, tá? Então, aqui se trata de um retângulo, né? Beleza. Então vamos lá, vamos aqui para o losango, certo? É outra espécie de paralelogramo, não é isso? Então vamos lá. Todo losango tem diagonais perpendiculares, certo? Então o que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte, que o encontro das diagonais forma um ângulo de 90 graus, tá? Para o losango. O encontro das diagonais BD e AC forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui é outra espécie de paralelogramo, não é isso? Que o encontro das diagonais forma 90, certo? E o quadrado, né? O quadrado é um paralelogramo, né? Que possui os quatro lados com a mesma medida, ó, certo? Possui os quatro lados com a mesma medida. Então, eu ainda posso inserir um outro detalhe aqui para o quadrado. Ó. Todo quadrado, ele é também retângulo. Mas por quê? Porque os quatro ângulos deles aqui, ó, dos cantinhos, são de 90. As diagonais, ou seja, as diagonais, elas têm a mesma medida, ó. As diagonais têm a mesma medida, então já fechou aqui, é um retângulo, não é isso? Não é isso que caracteriza um retângulo? Aí o que acontece? Ele é também um paralelogramo, não é isso? Como vimos lá, para ser paralelogramo, precisamos de quê? Para ser paralelogramo, os ângulos opostos têm que ser congruentes, ele é congruente, é 90, 90. Os lados opostos também ser congruentes, então como é um quadrado, aí vão ser todos os quatro lados congruentes, né? E, então, portanto, é um paralelogramo também, né? Então, ó, é um paralelogramo, retângulo, não é isso? Isso tudo é um quadrado, certo? É o quadrado. Então, três tipos aqui de paralelogramo, certo? Então, isso aí tem que ter muita atenção, principalmente nas questões que se referem a essa diferenciação do estilo de paralelogramo, porque costuma confundir. Então, se liga bastante na questão das especificidades de cada paralelogramo para não errar a questão, certo? Para que a gente possa finalizar aqui, vamos ver algumas classificações dos trapézios quanto às dimensões, tá? Quanto à medida de seus lados, certo? Então, vamos lá. Como vimos, né, o trapézio, esse quadrilátero, não é isso? Que possui o quê? Ó? Duas bases paralelas, certo? E o fato dele ter essas duas bases paralelas pode aparecer de três modos diferentes, tá? Ele pode se apresentar de três modos.
Eu posso ter essas duas bases paralelas e esses dois lados opostos com a mesma medida. E como nós vimos antes, quando eu tenho essa configuração, duas bases paralelas, é um quadrilátero com duas bases paralelas, as outras duas não paralelas, é um trapézio, certo? Beleza. E quando essas duas bases não paralelas têm a mesma medida, ou seja, aqui no caso DA tem a mesma medida de CB, eu digo que esse trapézio é isósceles, certo? Beleza. A segunda situação de trapézio para trapézio é em que esses lados não paralelos do trapézio, ele tem medidas diferentes. Se ele possui medidas diferentes, significa dizer que esse trapézio ele é escaleno, tá? Todas as medidas são diferentes, ele é dito escaleno. E a terceira situação é que quando ele possui ângulo de 90 graus com as bases, ó, um dos lados faz 90 graus com as bases, ou seja, ele é perpendicular às duas bases, a menor e a maior, eu digo que esse trapézio ele é retângulo. Ele é um trapézio retângulo, é um trapézio que possui um ângulo reto, né, um ângulo de 90 graus, com um dos lados e as suas duas bases. Bem, nós vamos ficando por aqui, espero realmente que vocês tenham compreendido o conteúdo de trapézios, de losangos, enfim, de quadriláteros, né? E isso vai ser bastante útil nas próximas aulas, que nós vamos trabalhar com nossa aula interativa. Então, atenção e a gente se encontra aí na próxima aula. Valeu, galera. Bye.